A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Salmos, capítulo 113, do 5 ao 9, diz: Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes como os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Diz essa palavra no livro de Salmos. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã no programa Maranata, você que está pela rádio regional ou você que já está ouvindo pela internet e pelo YouTube. Essa palavra é direcionada às mães. E aqui nós podemos entender um pouco do caráter de Deus como não somente o Criador dos céus e da terra, mas aquele que escolheu nós, como seres humanos, para ser muito mais do que uma espécie vivente nesse planeta. Jesus, Deus, nos escolheu para que nós fôssemos adotados como filhos. E aqui no último versículo do que nós lemos desse salmo, ele vai dizer assim: dá um lar à estéril. Ele oferece condições àquela que não tem como gerar, como não tem como criar, de ser mãe. E não somente isso, ele permite que ela possa dar luz a crianças, a filhos, e ser chamada de mãe. Hoje é uma data especial porque é véspera do Dia das Mães. E a condição de mãe é a mais nobre entre todas aquelas criadas por Deus. Porque é pelo gesto de uma mãe, é pela gravidez que se perpetua a espécie no planeta. Se não houvesse uma fecundação, se não houvesse a geração de uma vida no útero de uma mãe, nós seríamos uma espécie em extinção, não haveria mais pessoas. Eu não existiria, você que está me ouvindo também não existiria, porque é a mãe, logicamente com a participação, de coadjuvante dos homens, mas é a mãe que vai oferecer as condições de gerar filhos. E é nessa condição que nós queremos olhar o quanto uma mãe ama o seu filho, o quanto ela é capaz de fazer para gerar, o quanto ela é capaz de fazer para criar. Se nós olharmos bem, uma mulher, quando ela fica grávida, ela tem uma total deformação do seu corpo, ela fica totalmente alterada, os seus hormônios, a condição do seu abdômen, o crescimento da sua barriga, a necessidade de se alimentar para alimentar simultaneamente a criança. Depois, quando ela vai gerar, quando ela tem sinais de um parto que está na iminência de acontecer, ela sofre dores terríveis. E depois que essa criança nasce, o vínculo que ela cria com o filho, de carregar no colo, de amamentar, de abraçar, de beijar, de aquecer, durante muito tempo. E esse vínculo, ele não é quebrado, ele permanece por toda a vida, porque é uma relação íntima, é uma relação de afetividade, que ela é carnal por conta da necessidade da criança, nos primeiros momentos de vida, de receber essa mãe, de ter essa mãe como provedora de todo o alimento necessário para a sobrevivência. Mas posteriormente, na condição de uma mulher que vai cuidar, que vai zelar, que vai orar, que vai abençoar essa criança ao longo da vida, de maneira que esse vínculo, quando há o amor, ele não é desfeito, ele é mantido de uma forma eterna. Como é difícil quando esse vínculo se rompe. Como é difícil quando a mãe perde o seu filho. E é justamente essa comoção que nós temos nessa cidade, na cidade de Palmital, nesses últimos dias, de saber como é duro uma mãe ter que participar do sepultamento do seu filho, porque esse vínculo é quebrado. Porque a ordem natural das coisas é um filho enterrar o seu pai, enterrar a sua mãe, porque todos nós vamos morrer. Mas quando essa ordem ela se inverte pela permissão de Deus, é algo muito doloroso, porque cria-se um buraco no coração que jamais poderá ser preenchido. Tira-se uma pessoa amada que jamais será substituído. E conviver com a perda, conviver com a angústia de não ter mais aquele filho que tanto foi amado e gerado, gera um sentimento muito grande.
Mas é nessas horas que a gente recorre a Deus Todo-Poderoso. É nessas horas que a gente olha para o céu e a gente vai entender que o nosso socorro, ele vem dos céus, ele vem do Senhor. Porque lá do alto e sublime trono, Deus olha para os céus e contempla os seus filhos. E Deus contempla os seus filhos não simplesmente como alguém que tem o poder, mas um poder de amar, de acolher aquele que está necessitado, aquele que está no pó, aquele que está destruído, aquele que está sem ânimo, aquele que está desanimado em todas as suas ações. Mas é esse que o Senhor faz com que haja um renascer, um brotar, uma nova vida dentro desse coração. Ele diz assim no livro, de Salmos que nós lemos, ele levanta do lixo pobre. Esse lixo não é no sentido literal, é no sentido do acúmulo de tristeza, de rancor, do ranço que muitas vezes enche no coração. Então Deus tem o poder de transformar esse coração, de tirar toda a mágoa, tirar todo o sofrimento, não para substituir aquilo que foi perdido, mas para trazer algo que somente Deus pode nos oferecer, a paz. Paz que se manifesta no caráter de Jesus Cristo, a paz que manifesta no amor de Jesus Cristo, o qual deu a sua vida, o qual morreu para que nós pudéssemos receber a salvação, não para esse mundo, mas pensando na vida eterna. Que você possa entender o amor de Deus, não simplesmente com palavras de um pobre locutor que fala para você nessa manhã ou nesse dia, mas que você possa entender o Espírito Santo de Deus te convencendo, refrigerando a tua alma e mostrando a ti o quanto Ele te ama e o quanto Ele pode fazer você caminhar, mesmo muitas vezes na adversidade, na angústia e no sofrimento. Que você receba essa palavra nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.